vamos falar do contexto da sociedade ideal, para você se posicionar frente àquilo que é importante dentro de um contexto evolutivo. Se olharmos a nossa pátria, se olharmos a nossa sociedade, muita coisa é importante, muita coisa é primordial, muita coisa é essencial, mas muita coisa também é secundária. E muita coisa até não faz nem razão, nem tem sentido de existir, e nós pagamos por tudo isso. Por isso que é importante nós posicionarmos qual seria o sistema de uma sociedade ideal. O sistema de uma sociedade ideal é o sistema espiritual conhecido como sinarquia. Sinarquia vem de sin, que significa união, junção, ligação, e arquia, que significa governo, comando ou controle. Então, nós nunca poderemos entrar num processo de anarquia, mas pelo contrário, deveremos objetivar sempre alcançarmos a sinarquia, ou seja, a união de todos os comandos, a união de todos os esforços em prol do bem comum, em prol da realização da meta e da missão brasileira, do cidadão brasileiro, de cada um de nós e de todo o nosso país como um todo. Assim, existe um sistema que posiciona esta realidade. Esse sistema, ele é comparativo à própria fisiologia humana, ou seja, ele é conhecido como sistema trimembrado, porque Deus é trimembrado em todas as religiões, como Pai, Espírito Santo e Filho, e como Pai, Mãe e Filho em todas as religiões, onde na religião cristã, católica, Espírito Santo significa exatamente a mãe, porque foi através do poder do Espírito Santo que Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, nasceu como Filho de Deus entre os homens, entre nós. Então essa trindade existe. Então Deus é trino em manifestação, e tudo é trino. 3 é o próprio número do equilíbrio. Com 3 pontos nós determinamos um plano, fazemos um banquinho, fazemos uma mesa. 3 é o padrão do equilíbrio universal. 3 é o número da família, pai, mãe e filho. Então 3 representa a própria manifestação, e Deus é trino em manifestação e uno em essência. Assim, o modelo de uma sociedade ideal também é um modelo trimembrado, onde o 3 eternamente se faz presente. Então, da mesma maneira que nós temos cabeça, tronco e membros, alma, espírito, alma e corpo, que seria o correto, espírito, alma e corpo, cabeça, tronco e membros, e nós somos inteirinhos trimembrados, como braço, antebraço, mão, como coxa, perna e pé, como falange, falanginha, falangeta, falange, proximal, medial e distal, não é isso? Então nós somos trinos. Nós temos 3 sistemas de percepção do mundo. É o sistema cerebral, o sistema visual e o sistema da boca, onde tudo entra para o nosso interior através da boca, e por onde também sai toda a nossa expressão do interior para fora, através da nossa educação, através do que a gente fala. Então nós temos o cérebro, que é o comando geral de tudo. Nós temos o segundo sistema importante, que é a visão, através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas a visão é o mais importante, é aquilo que traz o mundo exterior para o nosso mundo interior. E a boca, que expressa o que nós somos, por onde entram os nossos alimentos, por onde entra todo o mundo exterior para dentro das nossas fisiologias interiores, e por onde sai também o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa educação. No tronco também, isso é a trindade da cabeça, a parte mais importante. No tronco também nós temos uma trindade, ou seja, 3 sistemas importantíssimos, que são sistema respiratório, onde nós damos a primeira respirada fora do cordão umbilical quando nós nascemos, e o último estertor da pororoca da morte quando nós morremos. Então nós respiramos isoladamente como indivíduo no momento do nascimento, com o corte do cordão umbilical, até o último respiro, último estertor da morte no momento do desligamento fatal ou da morte em si. Então é o sistema respiratório
respiratório. Temos o segundo sistema importantíssimo, que é o sistema circulatório, que ele é composto do coração, que é uma bomba de 4 vias, sendo 2 ligadas ao sistema arterial, que leva o sangue oxigenado para todas as células, e a outra é do sistema sujo ou venoso, que leva o sangue com gás carbônico para o coração, bombeado para os pulmões, e nós jogamos para fora como gás carbônico, como fumaça das calorias que acontecem ou das queimas que acontecem no interior de cada célula. E temos um terceiro sistema importantíssimo no nosso tronco, que é o sistema digestivo, onde através da boca inserimos todos os materiais da natureza, minerais, vegetais e animais, e existe todo o processamento digestivo interior em nossa fisiologia, onde os nutrientes vão sendo recolhidos para serem levados através do sangue, através do sistema linfático, para toda a nossa estruturação corpórea e manutenção corpórea também, e depois os excrementos são eliminados através da urina e das fezes. Então são 3 sistemas importantíssimos. E todos os nossos membros também são trimembrados, como braço, antebraço, mão, coxa, perna e pé. Então veja, nós somos trimembrados, ou seja, somos constituídos de 9 partes. 3 na cabeça, que são as principais: cérebro, olhos ou visão, não é? Com a visão, e boca. Depois no tronco, que é a parte intermediária, sistema respiratório, sistema circulatório e sistema digestivo. E nos membros, como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. Então a cabeça determina o quê? A cabeça determina a nossa forma. Nós reconhecemos as pessoas pela cabeça. Se cortarmos a cabeça de todo mundo, não conheceremos mais ninguém. A própria guilhotina, não é, que foi inventada na Revolução Francesa, foi para tirar a forma completa de pensar, a forma completa de agir dos guilhotinados contra qualquer mudança ou qualquer sistema que existia. Então veja, a forma está na cabeça. É pela cabeça que nós reconhecemos as pessoas, é pela forma que nós entendemos, é pela cabeça que entendemos o folclore das pessoas, os mitos, as histórias, as raças, as experiências individuais e coletivas. Então a nossa forma está na cabeça. O que nós temos no tronco? No tronco nós temos ritmos. Então temos os batimentos cardíacos, os ciclos. Então temos os ritmos da respiração, os ritmos do batimento cardíaco e também da própria circulação sanguínea. Temos os ritmos da digestal. Então cabeça é forma, tronco é ritmo e membros o que é? É ação. Então o que nós somos como seres humanos? Nós somos uma trimembração de forma que se manifesta através de ritmos para a ação evolutiva. Então cabeça é forma, tronco, ritmo e membros, ação. Então esta é a fisiologia natural, fisiologia espontânea do homem, e cada parte dessa é trimembrada. Mas qual seria a sociedade ideal? Qual seria o sistema ideal? Seria o sistema que refletisse o próprio homem e a própria mulher. Então ele tem que ser imagem e semelhança do próprio homem. A sociedade é um conjunto de seres humanos. Então tudo que o homem tem deve ser expresso através do ser global, de um homem completo, de um homem grande e de uma mulher completa também, que a gente chama de sociedade. Esta sociedade nós podemos chamar de Brasil, podemos chamar de Alemanha, podemos chamar de Estados Unidos, podemos chamar de Argentina, de Portugal, de Japão, de Rússia, seja lá qual for. Então nós temos assim uma sociedade. E o homem grande, o homem maior, e a mulher grande é a mulher maior, que representa um ser integral, único, dentro da polaridade, nós chamamos de humanidade. Humanidade é uma unidade. E essa uma unidade, que é formada por 6 bilhões, 450 milhões de habitantes no planeta, forma só uma unidade. Então é um organismo só, é uma sociedade só, que nós chamamos de sociedade mundial. Então, o Brasil é uma sociedade menor, como os outros povos também são. E o que tem que ter essa sociedade? Exatamente o que tem que ter o homem e a mulher. Então, para uma sociedade ser perfeita, ela tem que ter a mesma estruturação do que nós temos. Isso é o que diz o conhecimento teosófico, o conhecimento espiritual. Assim, uma sociedade tem que ter cabeça, uma sociedade tem que ter tronco e uma sociedade tem que ter membros. O que seria a cabeça da sociedade?
É o comando, é aquele que dá forma, aquele que dá o folclore, aquele que dá os costumes daquela sociedade. E a cabeça do organismo social é o cérebro, tem que ter o cérebro. E o cérebro, então, ele é expresso através da ética. O que é a ética? É a essência de Deus que dá origem à moral e aos bons costumes. Então, a ética é a parte importante da sociedade. E quem são ligados à ética? São os filósofos. Então, quanto maior o número de filósofos que tem um povo, mais valor espiritual, mais valor consciencial, mais ética vai ter esse povo. Infelizmente, nós não temos tantos filósofos brasileiros, mas eles vão ser formados, eles vão aparecer e eles vão constituir o cérebro dessa nação, que é o cérebro da filosofia, é o cérebro de onde emana realmente a ética, a moral e os bons costumes. E ligado a isso vem as filosofias que os filósofos imprimem. E filosofia vem de filos, que significa segmento ou fila, e sofia, que é sabedoria. Então, a principal da filosofia, podemos filosofar sobre qualquer coisa, sobre um animal, sobre uma pedra, sobre uma fruta, sobre um objeto, mas a maior filosofia é a filosofia humana, dos desígnios do homem e da mulher, e da sociedade como um todo. Então, o cérebro da cabeça desse organismo social é a filosofia, os filósofos, e deve ser regido pela ética, pela moral e pelos bons costumes. Depois nós temos os olhos da sociedade. O que seriam os olhos da sociedade? Seriam as religiões. E as religiões, então, mostram para onde nós devemos ir, seguindo os padrões superiores da ética, da justiça e da moral, que estão acima, que estão no cérebro ou no comando geral, que são aspectos de Deus, mas nós temos a sociedade através das religiões, que nos mostram de maneira diferente os caminhos que devemos seguir. Então, são os nossos olhos que mostram o mundo que deveremos seguir, que mostram os nossos caminhos para o futuro. E a boca, o que significa? A boca mostra o quê? Aquilo que entra, aquilo que sai. Então, ela expressa a nossa educação. Então, a boca do organismo social seria todo o sistema educacional de um povo, ou todo o sistema de formação, envolvendo todas as escolas, desde as escolas mais simples, das escolas que a gente chama agrárias, das escolas que a gente chama municipais, estaduais, federais, universidades, faculdades, pós-extensão, e todo o corpo que a gente chama do Ministério da Educação, né? E que nós chamamos dos professores, das professoras, de todos os letrados. Então, veja o que significa a boca dentro do organismo social, a própria educação. E a educação deve ser valorizada. Então, veja que todo o sistema de comando, a cabeça da sociedade, tem 3 pontos importantes na trimembração. A ética, que representa a essência da moral, dos bons costumes e da própria filosofia, que deve comandar todo o processo nacional, todo o processo evolucional. As religiões, que representam os olhos, mostrando para onde devemos ir. Eu não falo desta ou daquela, mas eu falo do ecumenismo de todas as religiões, porque Deus é um só. A máxima teosófica diz que não existe religião superior à verdade, porque verdade é Deus, e nada pode superior a Deus. A religião é apenas caminho para chegar a Deus. Todas elas são assim. E a boca, que é a educação, onde nós expressamos o que temos de conhecimento. Então, o sistema educacional é funcional. É importantíssimo. Então, a cabeça deve ser formada pela ética, com toda a filosofia e com todo o processo da moral e da verdade e da justiça. Depois nós temos o quê? Temos os olhos, que são as religiões, e temos a boca, que é a educação. O tronco tem 3 sistemas, não é isso? O sistema respiratório, e o sistema respiratório, o sistema circulatório e digestivo. O sistema circulatório do organismo social, o sistema digestivo e o sistema respiratório. E o circulatório digestivo. Qual seria o sistema respiratório, né? O sistema respiratório são aqueles que formam as leis, que são o quê? Os vereadores a nível municipal, os deputados estaduais a nível de estado, os senadores, os deputados federais que representam a federação, o estado dentro da federação. Depois nós temos os senadores. Então, todos aqueles que criam leis. Então, representa o poder legislativo.
Depois, o que seria o sistema circulatório? O sistema circulatório seria o poder judiciário, com todos os desembargadores, promotores, a OAB, todos os advogados, tudo que é relacionado à justiça, porque representa o equilíbrio, representa o poder judiciário, é o sistema circulatório. É o que permite a circulação adequada dos valores para todas as células ou do próprio sangue social. E nós temos também o sistema digestivo, que cuida das nossas necessidades. Então, isto forma o sistema executivo, formado pelos prefeitos, formados pelos governadores, formados pelo presidente e por todos os órgãos e ministérios. Então, é o sistema executivo que nós temos. Então, os três poderes, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, representam o tronco desse organismo social. E os membros desse organismo social, tendo braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, para que serve? Ação. É ação social. Então, isso é formado através das indústrias, através dos bens de capital, dos bens de consumo, através da agropecuária, que significa produção. Então, aí a trimembração é produção, né? Tudo que é produção. Depois, a parte intermediária, representada pelos bancos, pelos distribuidores, pelos serviços, tudo aquilo que é intermediário, como, por exemplo, o comércio também, os estoques e tudo mais. E a parte que tem maior número, que é mais desmembrada, que são as mãos e os pés, representam o quê? Representam o consumo. Então, veja, a ação de uma sociedade está representada pela produção, tudo que é produzido, não é? Pela parte intermediária, serviços, bancos e distribuição, comércio, e pela parte mais popular, mais estendida, que a gente chama de consumo. Então, veja, a cabeça dá a forma da sociedade, o tronco dá o ritmo da sociedade e os membros da ação da sociedade. Então, o que deve ser a cabeça da sociedade? A cabeça da sociedade deve ter uma filosofia, deve constituir de filósofos, de pensadores, deve constituir realmente de seres ligados à ética, à justiça, à moral, a todos os valores divinos. Depois, outro valor importante numa sociedade, dentro da nossa Constituição, são as religiões, que não devem lutar, gladiar-se entre si, mas devem praticar o verdadeiro ecumenismo. E depois temos a educação, que representa o que tem de mais forte, o que tem de mais importante. Isso representa a cabeça, é a parte mais importante do organismo social. A outra parte que sustenta tudo isso são os três sistemas: sistema legislativo, sistema circulatório e sistema digestivo, não é isso? O sistema legislativo ou o sistema judiciário e o sistema executivo, não é? Os três poderes. Então, isso dá o ritmo da sociedade. Somente o ritmo. E depois, o que dá ação na sociedade? É produção em todos os aspectos que eu falei, não é isso? Isso é ação. Depois a distribuição, comércio, banco, parte intermediária e depois o próprio consumo em si. Aí nós temos a figura, nós temos o retrato do organismo social como reflexo exato, ipsis literis, de um reflexo de um corpo humano, de um ser humano. E o ser humano vai ser saudável, o ser humano vai viver a vida ideal quando a sociedade for saudável, quando ela tiver a estruturação ideal. Eu falei tudo isso para quê? Para você se posicionar nos valores que você tem que avaliar no momento da sua escolha, no momento de usar uma consciência espiritual para delinear e para exercitar o seu dever de amanhã, que é o dever do voto. Então você realmente deve votar para o que é melhor para você. Votar para o melhor, não com egoísmo, mas sim com altruísmo. O que é melhor para a sua família, o que é melhor para o seu núcleo, o que é melhor para o país, o que é melhor para a sociedade como um todo. E o Brasil, no contexto mundial, tem uma importância muito grande, porque nós temos a missão de colocar ordem e progresso, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo.